Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, saudar os representantes do Convention Bureau. E na palavra do livre de hoje, senhor presidente, eu venho tratar de uma questão que não é nova na cidade, já aconteceu em outras oportunidades e aconteceu um novo fato na semana que passou, onde os trabalhadores são surpreendidos quando a empresa em que eles trabalham simplesmente é fechada. Foi o que aconteceu com os trabalhadores da Metalúrgica Santa Maria, que fechou as portas no último dia 15, na verdade no dia 14 à tarde, onde os trabalhadores estão numa situação de insegurança. Digo que é uma situação que não é nova porque, se nós olharmos para a história de Joinville, da história dos trabalhadores, nós vamos observar que em vários momentos ocorreram situações como essa. Nos tempos em que as malharias foram uma após outra sendo fechadas, os trabalhadores ficando com o prejuízo, até a questão da Cipla, onde também os trabalhadores por 15 anos ficaram no prejuízo sem o pagamento dos seus direitos. Precisou os trabalhadores fazer uma greve e tomar a fábrica para colocar um ponto final àquela situação. Até recentemente a situação da Buscar, onde também os trabalhadores que geraram tanta riqueza são surpreendidos com a empresa sendo falida e os trabalhadores indo para a justiça para buscar garantir minimamente os seus direitos. E agora, na semana que passou, essa situação aqui da Metalúrgica Santa Maria, uma empresa da categoria metalúrgica que também passava por dificuldades e, de uma hora para outra, o patrão fechou as portas, deixando os trabalhadores também numa situação de extrema necessidade, de risco, onde não sabem se todo o tempo que dedicaram àquela empresa vai retornar com a sua garantia de direitos pagos e, fundamentalmente, o risco do desemprego. Nós estamos vivendo aí uma situação de crise econômica mundial e, ao que parece, a tendência é vir um novo ciclo de crises e um aprofundamento pode acontecer de situações como essa, onde empresas começam a ter problemas financeiros, a fechar suas portas e, como sempre, quem paga a conta, quem paga por isso é o trabalhador. O que é inaceitável porque os trabalhadores não têm culpa da crise. A crise não é obra dos trabalhadores, a crise é obra do modelo capitalista selvagem que está, que para ter lucro faz de tudo que for necessário, cria dinheiro sem ele existir. Hoje a nossa realidade é que nós temos negociado em riqueza virtual cerca de 10 planetas Terra. No entanto, só tem um planeta Terra. Logo, as contas não vão fechar nunca. E por isso é que as crises cada vez mais se agravam e se aprofundam. Mas o problema é que as crises geradas pelos capitalistas geram situações de dificuldade não para os capitalistas, mas sim para os trabalhadores. Porque os capitalistas controlam os governos e, na medida em que eles controlam os governos, para garantir o interesse do capital, jogam os custos da crise nas costas do povo trabalhador, destruindo o serviço público, arrochando o salário dos servidores, enfim, retirando as poucas conquistas que o conjunto dos trabalhadores teve no decorrer da sua história, serviço público de igualdade, saúde, educação, né? E hoje, com situações como essa, onde inclusive o emprego é retirado dos trabalhadores, sem a garantia de pagamento de todos os seus direitos que, pela lei, pela Constituição, é um direito, mas numa situação de crise, as empresas simplesmente fecham e os trabalhadores é que, evidentemente, ficam com o custo da crise. Então, repudiar essa ação que aconteceu na Metalúrgica Santa Maria, declarar o apoio
aos operários, aqueles trabalhadores que passam por essa situação, o apoio e a solidariedade, e dizer da importância e da necessidade de nós trabalhadores cada vez mais estarmos unidos e organizados para combater esses ataques que na medida em que o sistema tiver sua crise aprofundada, devem ampliar. E a única condição que nós trabalhadores temos de reagir a esses ataques do sistema capitalista em crise é a nossa unidade, a nossa organização, indo para as ruas e exigindo os nossos direitos. E por falar em direitos, aproveito também a oportunidade para falar da audiência, melhor, da reunião pública que realizaremos aqui nesta casa no dia de hoje. Há muito tempo venho falando da questão da educação, em especial da educação estadual, onde as escolas estão cada dia mais precarizadas, não se fazem mais reformas, não se fazem mais manutenção preventiva, cada início de ano e também agora nos fins de ano, são escolas interditadas, as extensões que foram abertas de caráter, como poderia dizer, como algo provisório, estão sendo fechadas sem que as escolas que teriam que ser construídas a partir das extensões não foram construídas e o Estado está querendo fechar essas extensões. Sem contar a questão das escolas interditadas, a questão do não cumprimento do piso do magistério, ou seja, é a precarização, é a destruição premeditada dos governos, dos serviços públicos, e isso a gente não pode admitir. E hoje estaremos fazendo aqui uma reunião pública onde esperamos reunir professores, pais, alunos para debater com a Secretaria de Educação Estadual no sentido de que a gente pare com isso. Que ao invés de acabar com as manutenções, a gente mantenha elas sim, mas fundamentalmente que sejam iniciadas as obras das escolas novas que foram prometidas há mais de 2 mandatos para esse município e até hoje não foram construídas. Que se faça no período de recesso as reformas dessas escolas, porque não é possível que durante todo o ano as escolas não sofram nenhum tipo de manutenção preventiva, vão sendo depredadas, destruídas, e no período de recesso o Estado não é capaz de fazer a devida reforma, e aí quando o ano letivo inicia-se com interdições e os alunos sem aula. E além do que, a necessidade do governo do Estado cumprir o piso do magistério, pagar um salário digno aos professores, fazer concurso público para, de fato, a gente garantir ensino público gratuito de qualidade para todos. Que é tudo que o governo não quer fazer. E que só vai fazer se nós tivermos a capacidade de luta, de organização e de unidade. E por isso é que a gente sempre fala aqui da importância e da necessidade do conjunto dos trabalhadores se unir, se organizar e ir às ruas para travar esse processo de destruição que os governos vêm fazendo contra os serviços públicos, contra o povo trabalhador e a juventude. Então, senhor presidente, fazer esse meu repúdio ao que aconteceu com os trabalhadores da empresa Santa Maria, mas também o repúdio com o que os governos têm feito com os serviços públicos, destruindo cada vez mais esses serviços, precarizando esses serviços, com um único objetivo: jogar serviços públicos na mão da iniciativa privada para gerar lucro para aqueles que financiaram suas campanhas. Infelizmente, esse é o quadro, um quadro que eu quero aqui, mais uma vez, como sempre farei, repudiar e aproveitar para convidar os nobres pares, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, para que se façam presentes daqui a pouco às 7h30, nesta reunião pública, para nós discutirmos essas questões e, fundamentalmente, cobrar do governo do Estado uma medida que resolva essa situação de forma definitiva. Obrigado, senhor presidente.